nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque quando se deitara, por quanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no meu seio, o seu filho morto deitou no seu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: não por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei a esta: diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe estremeceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. E então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Senhor, nós queremos pedir a tua graça, a tua presença, o teu poder e o teu Espírito Santo da verdade. Senhor, fala conosco por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos toda a distração, pedimos que a presença, o fluir, o poder do teu Santo Espírito esteja sobre nós nessa manhã, para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Tome seu assento, dando glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero pregar nessa manhã debaixo do tema: o filho morto não é meu. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: o filho morto não é meu. Mais uma vez: o filho morto não é meu. Amém? Queridos, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, como todos nós sabemos. Esse é o culto da família. Amém? É um culto em que nós nos reunimos em família para ouvir a palavra do Senhor e para adorar a Deus o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Querido, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do primeiro livro dos reis de Israel, a narrativa é interessante, porque o capítulo 3 fala a respeito de como Salomão adquiriu sabedoria. A Bíblia diz que Davi, seu pai, havia morrido e Salomão herdou o trono do seu pai. Salomão se tornou o terceiro rei de Israel. Todos nós sabemos que o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, e agora o terceiro está sendo Salomão. Saul reinou Israel 40 anos. Davi também reinou 40 anos sobre Israel. Agora Salomão está recebendo o trono do seu pai Davi, para ele dar sequência no domínio e na resolução de problemas. Todos os reis que subiam no trono, numa nação, eles tinham que resolver problemas, tanto da nação quanto problemas particulares. Assim como nós elegemos o presidente, nós acreditamos que se nós o elegemos é porque ele é capaz de resolver os nossos problemas, é porque ele é capaz de dar resposta às soluções, ou melhor, os problemas que nos afligem. Então, nesse texto aqui, Salomão estava preocupado, estava perplexo, porque ele
um grande reino, estou diante de uma grande multidão que se acostumou com a sabedoria do meu Pai na resolução de problemas, mas agora eu estou aqui, não tenho sabedoria suficiente para dar resposta aos problemas. Salomão vai dizer que ele é um menino, ele é um jovem demais para resolver os problemas, e a única coisa que ele pede no sonho para Deus é sabedoria. E no sonho, depois que ele se espanta, ele acorda e ele percebeu que ele estava dormindo. No dia seguinte, quando ele vai para o palácio, entram duas mulheres. Esse é o cenário que nós lemos. Salomão pede sabedoria e Deus fala: como não me pediste riqueza, como não me pediste os teus inimigos na tua mão, eu não só lhe darei sabedoria, mas lhe darei paz e riqueza. Por isso o nome de Salomão é Shalom, que quer dizer paz. Salomão é o único rei de Israel que no seu reinado, reinou também 40 anos, não houve guerra, não houve tribulações, ele teve um reino de paz, porque o nome Salomão é paz, e Deus prometeu para ele lhe dar paz. Agora Salomão, preocupado em como resolver o problema do povo, ele chega no palácio e Deus vai testar a sabedoria dada para Salomão. Deus vai testar a sabedoria que lhe deu, porque toda vez que você pedir fé, Deus não vai lhe dar fé. Deus vai lhe dar oportunidade para você exercer fé. Toda vez que você pedir: oh Deus, me dá paciência, Deus não vai lhe dar paciência. Deus vai te colocar numa circunstância em que a tua paciência será provada. Ele vai colocar um impaciente perto de você. É aí que você vai mostrar que você é paciente, porque Deus não vai dizer: receba a paciência. E agora Salomão é sábio. Como é que ele vai saber que ele é sábio? Deus permite que duas mulheres entram no palácio. Esse daqui é o cenário, queridos. O cenário aqui que nós vemos aqui é o seguinte: primeiro, duas mulheres prostitutas aparecem no palácio diante de Salomão. A segunda coisa que nós vemos nesse cenário são duas crianças, uma viva e uma morta. A terceira coisa que nós vemos aqui é um rei sábio, e esse rei sábio é Salomão. A terceira coisa, a quarta que nós vemos aqui é uma espada que divide. Uma espada que divide opiniões. Uma espada que na boca de uma mãe diz mata, na boca de uma mãe diz não mata, na boca de uma mãe diz gera morte, na boca de outra mãe está dizendo que gera vida. Nós temos aqui no meio desse texto uma disputa entre duas mulheres. Não há testemunha entre elas, elas vivem somente as duas são prostitutas, e as duas tiveram filhos numa diferença de 3 dias. Sabe o que a Bíblia vai dizer?
Se não fica comigo, não fica com ninguém. É aquelas mulheres que estão a disputar pelo teu marido. Por isso, se o teu marido ele não para em casa, você tem que orar mais. Talvez ele tenha se meter com feiticeiras, que ele vai dizer: olha, se o fulano não fica comigo, também não fica com ela. Ou acaba o fulano, ou acaba o que está com ele. Mas tem que ter muito cuidado. Essa mulher, a mãe estava meu filho. Agora Salomão disse assim: tá bom, já que não tem testemunhas para confirmar que esse bebê é teu filho ou é seu filho, já que não tem DNA, como se fosse hoje é simples, pega essa criança, leva para uma clínica e vamos saber quem é a mãe de verdade. Mas não havia DNA no tempo de Salomão. Mas Salomão cria um DNA, espada. DNA de Salomão é espada. Traz a espada, põe a criança na mesa e corta no meio. Cada mãe leva um pedaço. A mãe leva uma metade para cá, outra mãe leva uma metade. Está resolvido o problema. Aí Salomão, ele usa essa estratégia para ele descobrir quem verdadeiramente é a mãe. É aí que eu quero falar também de algumas marcas de uma verdadeira mãe. Porque mãe não é quem gera, mãe é quem protege. Mãe não é quem nasce, mãe é quem cuida. Mãe não é quem nasce, mãe é quem ama. Porque nascer, qualquer um nasce. Qualquer desequilibrada mental tiver intimidade sexual com um homem no período fértil, engravida. Mas ela não está em condições de ser mãe. Porque mãe não se é porque está grávida. Mãe é um processo. Você vai sendo mãe. À medida que você cuida do filho, à medida que você protege o filho, isso é que te torna mãe. Eu não me torno pai pelos números de filhos que eu tenho. Eu me torno pai quando eu cuido. Eu me torno pai quando eu meto na escola. Eu me torno pai quando eu sento com eles, oro junto. Eu me torno pai quando eu abro a Bíblia e estudo com eles. Isso é que me faz pai. Eu me torno pai quando eu pago a saúde dos meus filhos. Eu me torno pai quando eu formo os meus filhos. Eu me torno pai quando, apesar dos pesares, eu cuido deles. Paternidade nem um dia, é um processo. Aí Salomão segura a espada, bota a criança na mesa, corta no meio. Eles estão olhando para as duas mães. A primeira mãe, quando viu a espada para cortar o filho, se desesperou. Disse: por favor, não faça nada. Eu prefiro que a criança seja dada a ela e eu saia daqui sem criança. Eu prefiro que essa criança saia daqui com vida e eu saia daqui sem criança, no tanto que o meu filho continua sendo vivo. Porque aquela mulher poderia levar o filho vivo, mas na cabeça dela sabia que o meu filho morreu e eu matei meu filho. Você pode mostrar uma coisa para as pessoas, mas quando você entra no teu quarto, você sabe quem é você.
prostitutas. Nem se prostitui, vem mentir no palácio, recebe a criança do corpo dela e dá para essa, porque a verdadeira mãe é essa. A verdadeira mãe é essa, que desde que chegou aqui está lutando pelo filho, está lutando para ter a guarda do filho, mesmo que ela sentiu que perderia a guarda do filho, agora está lutando para que o filho tenha vida. Eu quando olhei para essa espada que Salomão usa, eu me lembrei a espada da palavra. A palavra é a espada que separa opiniões. A palavra é a espada que vai separar a mãe falsa da mãe verdadeira. A palavra é a espada que vai dividir o filho morto do filho vivo. Sabe qual é o maior problema hoje? Os pais têm medo de usar a espada com os filhos. Usa a espada na tua casa para que haja separação entre o filho drogado e o filho que não é drogado. Usa a espada para que haja separação entre o bêbado e o sério. Só que o nosso maior problema, nós temos dificuldades de usar a palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada nos dois gumes. Ela entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E a palavra, somente a palavra, ela é apta para discernir as nossas intenções e sentimentos ou pensamento do coração. A falta da palavra faz com que os casais morram. Quantos lares já morreram? Só está mesmo já junto por conveniência. Casamento sem graça, paternidade sem graça. A mãe está lá, mas não tem razões para estar lá. O filho está naquela casa, mas ele só tarefa porque tem que suportar o joelho, porque não tem onde ir. Por isso, na primeira oferta do capeta, os filhos vão embora. Quantos lares a mulher só está suportando aí, homem? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua família? Está faltando vida, e essa vida é gerada pela palavra. Essa espada poderia gerar morte de um lado e também gerou vida do outro lado. Para a mãe assassina, aquela espada gerou morte, mas para a mãe que sempre cuidou, aquela espada gerou vida. Aquela espada revelou quem é a verdadeira mãe. Aquela espada revelou de quem é o filho vivo. Aquela espada revelou quem matou o filho. Aquela espada revelou que mãe ama mais do que a outra. Aquela espada, ela trouxe essa divisão entre o que morreu e o que está vivo. Porque a palavra de Deus faz isso em nós. Quando a palavra chega, ela traz vida. Quando a palavra entra, ela traz uma divisão na nossa vida entre o antes e o depois, entre o que eu era e o que eu sou hoje. E aquela mulher entendeu o princípio da espada. Alguém se me entende? Diz amém. Vamos lá. Eu li a história de três homens que brigavam pela herança de um rei. E o pai morto, ele ficou com uma lança. O outro também, pai da morte, que não é pai, ele ficou com a lança. E tem a outra que disse: não farei isso com meu pai. Já sou valor da morte, agora vou ter que traspassar uma lança no ventre do meu pai. O rei falou: então a herança vai para esse aqui, o filho é esse. Vocês os três são impostores. Então, amado, as nossas atitudes como pais ou filhos revela muito se nós amamos as pessoas que estão do nosso lado ou não. Não adianta dizer que ama quando você bate. Não adianta dizer que você ama quando você humilha. Não adianta dizer que você ama quando você não cuida. Não adianta dizer que você ama quando você está nem aí com as pessoas. E aí que essa história vai revelar para nós essa situação. Uma espada que corta de um lado, uma espada que separa a verdade da mentira, uma espada que separa a mãe verdadeira da mãe falsa, uma espada que vai revelar para Salomão a sabedoria que ele recebeu da parte de Deus. E todo Israel louvou à espera da resposta e aplaude pela sabedoria de Salomão. Amado, algumas coisas chamaram a atenção na atitude dessa primeira prostituta. Número 1, escreva aí se você puder. Atitudes de uma verdadeira mãe. Primeira atitude de uma verdadeira mãe. Uma mãe verdadeira luta pelo seu filho. Mãe que é mãe, ela vai até as últimas
ser pai, quando eu não estou a ser esposo, eu estou aqui no púlpito pregando para você. Mas o meu ministério é tempo integral, total e eterno, é paternidade. Porque pastor, amanhã vocês recebem outro, mas na minha casa jamais virá um outro pai. Para os meus filhos jamais virá um outro pai. Então paternidade é para sempre. E nós no céu, cada pai, cada mãe vai dar conta do filho. Aquele teu filho que você poderia ter lutado por ele e você não lutou. E eu quero lhe fortalecer, mãe. Você que está lutando por teu filho, não para! Não para! Satanás pode fazer o que fizer. Você diz: eu não vou parar de lutar pelo meu filho. Por enquanto eu viver, eu lutarei pela minha casa, lutarei pelos meus descendentes. Então essa mulher, ela chega diante de Salomão e diz assim: olha, eu quero que você resolva, porque então me dá um filho morto, e o filho morto não é meu. Mas não aceita, não assume esse filho morto nas drogas, não assume esse filho morto no álcool. Vem na oração e diga a Deus: aquele morto que bebeu ontem não é meu filho. Meu filho que eu gerei com tanto cuidado, meu filho que eu criei com tanto amor, meu filho que eu preparei. Diga na oração: pai, eu não preparei filho para lhama, eu não preparei filho para prostituição, eu não preparei filho para homossexualismo. Nós estamos a preparar filhos para o reino de Deus, para serem servos e servas de Deus. Você não tem um ventre, não uma colônia de escravos, que quando nascerem vai ter escravo do álcool, escravo da prostituição, escravo da bebida, não. Então uma verdadeira mãe, aquela que luta pelos seus filhos. Essa mãe brigou pelo filho. Mãe que deu o quê? Atitude. Segunda marca de uma verdadeira mãe: uma verdadeira mãe defende a vida. Uma verdadeira mãe está mais preocupada com a vida do que com a morte. O que passa na cabeça das mães que fazem aborto? O que passa na cabeça dos nossos deputados e ministros, alguns que lutam para que o aborto seja aprovado? Já desculpa aí, vamos ver as crianças que estão na rua. Tem muitas crianças na rua, então se não tem condições de criar, aborta. Como abortar e matar é a mesma coisa, por que o governo não sai matando as crianças da rua, em vez de matar os que estão no ventre, que ainda não tiveram oportunidade de viver? Sabe qual é o nosso maior problema? As mães hoje não defendem mais a vida, preferem que os filhos morram. E mãe, às vezes você tem que tomar atitudes em prol da vida, por mais difícil que seja, é para proteger a vida. Salomão aparentemente queria matar aquela criança. Eu não acredito que na ideia original de Salomão era matar a criança, mas ele usou um método incomum, um método assustador, que assustou a mãe verdadeira, os servos de Salomão. Mas Salomão não ia querer matar uma pessoa no palácio logo no primeiro juízo, no primeiro julgamento que ele faz. Ele estava usando um método rígido para trazer circunstâncias favoráveis para uma verdadeira mãe que estava em aflição. Os pais de hoje têm medo de dizer não para os filhos. Os pais de hoje têm medo de colocar o pé na porta e dizer: você não vai. Então o rapaz de sentado numa amiga, uma vez a mãe trouxe para ele para o meu escritório, e a mãe chorava. A mãe dizia assim: pastor, não aguento mais.
pedagógica. Os pais esqueceram a parte pedagógica, né? Pergunta para minha turma, os dois J. Pergunta para o J1 e o J2. Que quando eles fazem barganha e a mãe dele fala: olha, o teu pai que está no portão. Aí eles começam a confessar pecado, a pedir misericórdia, justiça quero e não sacrifício. Começam a clamar por misericórdia, porque a justiça se toma. E tu que essa criança? Não, mas não, eu não posso me bater. Eu não sei o que é, eu bato. Você não bate nele hoje, amanhã vai bater nele na rua. Amanhã a polícia vai bater nele. Eu acho que tudo virou crime, meu Deus. Mas por que não? Violência contra menores? Você que hoje foi de violência? Aí nos anos 90, quando eu ia para a escola, professor te bate com carteira, te bate com quadro, te atira na parede, ajoelha nas brigas. E hoje tudo é violência. Meu filho me queixou, papai, a professora me puxou na orelha. Ele achando que eu ia fazer confusão. Eu disse: o que você fez? Nada. Olha para mim, o que você fez? A professora está louca, ela chega do nada, te puxa na orelha. Ou gostou de você, ou ficou possuída. Não fizeste nada. Tipo assim, nem para me defender presta. Amados, a mãe de verdade defende a vida. E muitas vezes defender a vida vai incluir tirar os prazeres desse teu filho. Vai doer para ele hoje, mas amanhã, quando ele crescer, vai entender. Usa a espada hoje, para amanhã você não precisar de usar mais espada. Tem mãe que não briga quando o filho não quer ir para a escola. Tem mãe que não briga, deixou o filho essa hora dormindo. Não vai dormir, é você. Hoje o teu filho ficou em casa 12 anos, 13 anos, está fazendo o quê? Está dormindo, pastor, dormiu tarde. Eu falo para essa minha turma: ei, acorda, vamos para o culto, mas a mão está dormindo, vai dormir na igreja. Porque se eu deixar eles dormirem hoje aqui, amanhã quem não vai dormir sou eu. Porque foi fumar, foi roubar, foi matar, foi desviar, meu irmão. É melhor dormir aqui, ouvindo a palavra, do que ficar lá dormindo. Tem casa, domingo uns vão jogar bola, outros vão para o culto, outros vão fumar ali. Mãe, pai, põe ordem na tua casa. Nós convivemos com uma geração que é pai, mas não está preparada para ser pai. Pais que não defendem a vida. Defender a vida inclui ser duro, defender a vida inclui ser amoroso. Por isso esse teu filho tem que saber que meu pai tem um bordado, meu pai tem vara, tem coração também. Meu pai tem vara e tem amor também. É como essa mãe que dormiu por cima do filho. Quando você ignora os problemas do teu filho, você está dormindo por cima do teu filho. Quando você ignora os medos, os temores, as lutas internas do teu filho, você está dormindo por cima do teu filho. Quando você deixa de educá-lo, prepará-lo para a sociedade, você está dormindo por cima do teu filho. Eu acho interessante Maria, mãe de Jesus. Ela não criou Jesus para ela, ela criou Jesus para o mundo. E o contrário das mães de hoje, criam os filhos para ela. Por isso teu filho só presta quando está perto de você, mas quando sai é um filho pródigo da vida. Faz coisas que até Satanás duvida. Não vamos criar filhos só para nós, vamos criar filhos para apresentá-los na sociedade. Filhos que serão exemplos, filhos que marcarão a diferença, filhos que não nos
eu chamei ele. Repete a palavra, é pecado. Repete a palavra, é pecado. E se é pecado, por que você falou lá fora? E se é pecado, por que você falou para aquela menina? Repete a palavra. Aí com muita dificuldade ele repetiu. Falei isso. Sabe o que é pecado? Sei, papai. Vem no meu corpo. Me dá a sua parte pedagógica. Eu só quero aquela parte pedagógica para eu meter algumas pedagogias lá. Eu não sou pai da Gogos. Você é a minha pedagogia. E aí talas, e talas, e talas. Depois disso, veja, dobra o joelho e confessa a Deus. Aí ele vai orar. E aí é bom quando eles oram, porque eles já estão mais quebrantados, sabe? Já chega na oração com lágrimas. Ai, nossa, que está aí no céu. Me perdoa. Para essa oração, Deus ama um coração contrito e aquebrantado. Mas depois daquilo, dou uma barra por uns 15, 10 minutos. Depois eu volto a abraçar e eu olho na cara dele e falo: e aí, sabe por que o papai me bateu? Sei por quê. Por causa daquilo lá, assim acabou. Aí a minha alma te ama, papai. Quer dizer, você tem que aprender a disciplinar os teus filhos, não com raiva. Mas você está disciplinando porque você quer que eles acertem. Por isso, cria os teus filhos para o mundo. Porque a paciência que você tem, o mundo não tem. A paciência que a minha mãe teve comigo, o meu patrão no primeiro trabalho não teve. A paciência que o meu pai teve comigo, o meu coordenador de classe, na coordenação onde eu dei aula, não tinha paciência comigo. Quando era para entregar os lápis, ele ligava e até disparatava. O mundo não tem paciência conosco. Por isso você não dá moleza no teu filho. Fala para o irmão da sua, não dá moleza. Não é o governo que vai me dizer como eu tenho que criar o meu filho. Não é a TV Record que vai dizer como é que eu tenho que criar o meu filho. Não é o programa do Cabingado que vai me dizer como eu devo criar o meu filho. Não é a vizinha que vai determinar o método e o modo como eu vou criar o meu filho. Eu crio o meu filho segundo os padrões da palavra. Hoje a nossa frouxidão em proteger a vida. E se você pai está aqui, fugiu a paternidade do teu filho, por favor, vai assumir, meu irmão. Você mata a bicha, teu filho também mata a bicha. Se é o moço, ele também é o moço. Meteu o mundo, né? Teu filho precisa de sabão para tomar pelo menos banho. Tem raiva aí na tua narina? Tem? Como é que o teu filho tem? Fico basto com esses pais. Cara, namoro bonitão. Se olhar para o filho, parece um capetinha. Fala para o irmão da sua, por favor, vai cuidar do teu filho. Para de aparecer aí no Facebook que você é o cara, vai cuidar da tua família. Amém? Meus irmãos estão muito sérios, que gostam de pular e gritar. Mas a coisa vai cantar aqui, irmão. Outra terceira verdade, uma verdadeira mãe conhece bem o seu filho. Legal, seja bem-vindo, meu querido. A verdadeira mãe conhece bem o seu filho. O que aquela mãe fez? Acordou de madrugada. E mãe, quando acorda de madrugada para dar Xuxa, não é porque ela está acordada, aquilo é meio automático. Porque uma mãe, depois de ter filho, fica meio que robotizada. Tudo flui de fora. As mães que têm filho sabem o que eu estou falando. Ela não precisa estar bem até ela só pega, puxa atrás. Ela até está trocando fralda, né?